existem alguns processos, algumas dicas, escondidos entre aspas, de diagramação de pranchas de concurso de arquitetura ou prancha de arquitetura de modo geral, que vão te ajudar e que você deveria conhecer. E a primeira delas é narrativa e storytelling. Pode ser que você não necessariamente identifique isso no primeiro momento, mas as pranchas, elas sempre contêm história. E toda história, ela se constitui de começo, meio e fim, quando a gente fala de história de projeto. E aqui é claro que o fim também é um pouco relativo, porque a gente acaba entregando o projeto sempre que a gente volta, a gente entende que tem um ponto de melhoria. Mas aqui a gente parte do princípio de que a gente está falando de pranchas e que essas pranchas, elas têm, se vocês passarem a reparar, um início que vai lá apresentar o tema, que vai dar o contexto de onde aquele projeto ele se insere, por que ele se faz necessário. Vai ter a indicação de elementos que vão construir esse contexto de forma mais assertiva, quer sejam mapas, quer sejam textos, tabelas e outras formas de expressão gráfica. E aí a gente vai ter, então, essa construção lógica que vai levar para os desenhos técnicos, para explicações e textos desses desenhos técnicos e para afunilamentos que vão construir essa prancha como um todo. Então, o storytelling, a história, a narrativa dessa prancha sempre tá lá. Então a gente tem uma prancha que às vezes começa com uma imagem, e aí dessa imagem a gente puxa e vai ter o contexto que vai explicar o que tá ali naquele projeto. Então a gente vai ter diagramas que mostrem como que a gente está respondendo esse projeto, e aí desses diagramas, de repente, a gente vai trazer já o projeto que seja uma implantação, um desenho técnico que vai mostrar esse partido projetual. Desse desenho técnico a gente puxa, de repente, uma imagem que seja mais assertiva no sentido de tornar mais visível o que a gente está explicando. E aí dentro disso a gente vai ter outros desenhos técnicos, às vezes detalhamentos e coisas desse tipo. Segundo ponto, organização e espaçamento. Vocês vão perceber que as pranchas de concurso, se vocês buscarem referências, eu sempre indiquei vocês fazerem isso, eu faço muito isso também, inspirações, elas têm uma organização muito grande, principalmente as pranchas que ganham esses concursos. A gente consegue se localizar e a gente consegue visualizar nessa prancha que a pessoa ela teve cuidado de pensar como que esses espaços eles seriam utilizados. A gente não fala de aleatoriedades aqui, a gente fala de ordem mesmo, de cronologia, de grid, de entender qual que é o melhor grid e de como que esse grid ele vai constituir a nossa prancha. Então, a gente tem os espaços muito bem definidos, uma ordem desses espaços, e a gente já linka isso no nosso terceiro ponto que a gente sempre vai observar, que é a questão da hierarquia, que junto do espaçamento da organização vão ser talvez uns princípios que vão mais aparecer assim na nossa frente quando a gente vê pranchas. E a hierarquia, ela é muito importante porque ela parte muito de um princípio de que a gente entende como que cada peça gráfica ela vai nos auxiliar nesse processo de representação. Então, a gente vai organizar essas informações e a partir dessa organização a gente entende que talvez a gente precise de um espaço X para uma imagem de destaque que vá realmente trazer o que esse projeto significa e mostrar como que esse projeto ele se insere. E a gente vai entender que talvez a gente precise de um espaço um pouco maior para uma implantação do que a gente precisa para um texto. Porque o texto, a gente vai entender como que ele vai se organizar, e até uma das nossas próximas dicas. A gente vai, então, ter essa organização e perceber que existe uma necessidade de fato de trabalhar com hierarquia, definindo o grau de relevância para esse caso. Eu sempre gosto de colocar para esse caso, porque tudo é relevante se a gente for pensar em projeto. Possivelmente tudo é. Só que quando a gente tem que escolher para representar numa prancha para um concurso, ou para uma conclusão de curso, ou para um cliente, a gente vai escolher o que faz mais sentido para aquele momento. Então, é entender essa relevância e como que a gente vai separar esses espaços de forma ordenada, criando esses espaçamentos e essas hierarquias. Outro ponto essencial que vocês com certeza percebem, principalmente se são concursos que têm menos número de pranchas possíveis. Uma imagem vale mais do que 5. Eu já falei isso lá na minha oficina de diagramação. Eu já falei isso aqui, eu falo isso em todo lugar. Não adianta a gente produzir demais sem intencionalidade. Então, entender que
o nosso espaço é limitado, nos faz entender que a gente precisa, talvez, de uma imagem que valha de fato mais do que 5. O que isso quer dizer? Quando a gente tem limitação, a gente tem que ser estratégico. E quando a gente tem que ser estratégico, a gente tem que entender o que a gente quer passar, para que a gente se comunique efetivamente. Então, se eu quero que a pessoa entenda o meu projeto como um todo, o que eu preciso fazer? Talvez eu precise de um render que mostre o projeto como um todo. De um render que traga ali que eu pensei na permissividade, eu pensei nas visadas, eu pensei na iluminação. Um render completo. Ou então uma colagem, aqui nem é essa discussão, mas uma imagem. Seja ela qual for qual for a abordagem e a forma como a gente vai fazer essa imagem. E aí, uma imagem vale mais do que 5. E aí, sejam estratégicos. Escolham essas imagens de forma assertiva. E a gente percebe isso muito em pranchas. Não sei se vocês têm esse hábito de buscar referências, de buscar conhecer esse tipo de representação gráfica, acompanhar concurso de projeto, mas vocês percebam, as imagens são todas intencionais. Elas estão ali por um motivo, e esse motivo é fazer com que a gente compreenda aquele projeto pelo espectro de quem criou e também por um espectro que seja mais fácil da gente compreender o todo. Por fim, um último elemento que eu acho que cabe a gente mencionar aqui hoje, uma última dica, um último processo, é que muitas vezes textos são apenas suporte e eles são utilizados de forma estratégica. Aqui vai um adendo. Depende. De modo geral, isso é uma saída. A gente utiliza menos texto. Se vocês forem perceber aqui nessa representação que eu tenho, eu usei muito pouco espaço para o texto, se a gente considerar o todo. Mas, caso vocês tenham uma necessidade maior, quer seja um edital que te exija ter mais texto, quer seja uma modalidade de apresentação na qual você não está presente e esse texto ele se torna muito relevante para construir a história, isso pode variar. Mas, de modo geral, as pranchas elas são muito mais visualmente gráficas, com peças gráficas, desenhos técnicos e afins, do que com textos. Mas pode ser que em algum momento você tenha que trabalhar mais. Eu passei por esse processo, já expliquei para vocês em outro vídeo aqui, posso até deixar linkado. Mas, enfim, entenda que os textos eles vão ter ali um papel de suporte e que por isso também devem ser muito bem selecionados. Então, pensem bastante e escolham os textos que fazem mais sentido, que sejam estratégicos, que passem a mensagem de forma didática, efetiva e sucinta quando necessário. E aí, se você for parar para pensar, existem muitos sites, se você parar para buscar, que tem pranchas, que tem esse tipo de representação gráfica. Então estudem, busquem essas referências, entendam o que faz sentido, o que não faz e criem com originalidade. Busque referência para ter bagagem, mas crie algo que é único seu. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria trazer algumas dicas, alguns processos, alguns elementos de forma mais simples, mais rápida. Eu já falei de princípios de design por aqui, que são coisas que fazem muita falta, que é necessário que vocês conheçam, que vai ajudar. Então vou deixar também por aqui. Mas é isso. E se você tem interesse em saber um pouco mais sobre diagramação comenta aqui, me conta o que você gostaria de ver. Não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal também, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo e trazer coisas que façam sentido para vocês. É isso, como sempre, vamos juntos, vamos longe, até a próxima e tchau, tchau, pessoal!